E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nesses estudos remotos? Todo mundo se dedicando? Tô com saudade de vocês. Eu gosto mais de aula presencial, mas, né, vamos nos proteger, tá? Enquanto é necessário, sempre, né? Mas agora tá mais necessária essa proteção, tá? E aí a gente vai fazendo essas aulinhas, né? Essas aulinhas remotas, eu paro para explicar um pouco para vocês, para a gente conseguir, para vocês conseguirem se não perder de vista, né? Não perder o fio condutor da nossa sequência das aulas de história, tá bom? Essa semana, semana passada a gente encerrou as revoluções burguesas, né? Acho que vocês já estavam até cansados delas, né? Porque a gente trabalhou muito detalhadamente, quer dizer, muito detalhadamente não, a gente trabalhou bastante, porque são fundamentais para entender o nosso século XXI, século XX, que é o seguinte, né? E o século XXI. Então, por isso, esse trabalho mais enfático nas revoluções burguesas. Mas a gente hoje começa o tratamento de uma outra vertente da nossa história, que é provavelmente até mais importante, né, do que a vertente europeia, onde aconteceu o Iluminismo, Revolução Burguesa, que é a África, né, a nossa origem de mais de 50% da nossa população. O Brasil é um país basicamente de herança africana, tá? Então, o Brasil é um país negro, em sua maioria, as pessoas são negras, em sua maioria. A cultura trazida da África é muito extensa, muito profunda, muito poderosa. A gente sabe que foi pelo pior dos motivos, né? Que foi a escravidão, mas o que ficou foi muito grandioso, tanto de heranças positivas como dos povos que vieram, né, para ser escravizados, e a gente vai passar pelo absurdo que é isso, e pelo bem também, no sentido de que houve uma herança positiva enorme, né, na construção do Brasil. Tá? Então essas duas vertentes a gente vai abordar aqui, tá joia? Primeira coisa, gente, vamos estudar o que é a África. Vocês já estudaram em geografia, eu tenho certeza, mas vamos retomar. Primeira coisa, África não é um país. África é um continente, é um conjunto de vários países, de várias culturas, de vários climas, de várias vegetações. Uma porção de terras imensa, imensa. Tá? Então, isso é um dos maiores continentes do planeta. Né? São milhares de povos existem dentro da África, centenas de línguas diferentes, centenas de religiões diferentes. Então a gente não fala de África como se fosse uma coisa única, uma coisa só. Tá? Então é um continente que sempre existiram, como a gente falou, várias culturas que vão de grandes impérios, de grandes reinos, a grupos nômades, a organização tribal, tá? E por isso tem uma história muito rica, né? Uma história que vai se cruzar com a história do Brasil no século XVI, mas que tem uma história anterior que marca desde antes do Egito Antigo. Para quem não lembra, o Egito Antigo, o Egito, né, até hoje existe, é um país africano, tá? É um país do Nordeste da África. O Rio Nilo, que se o professor de geografia não brigar comigo, né, eu acho que talvez ainda seja o maior rio do mundo. Por que eu falo isso? Porque o rio Amazonas se achou uma nova nascente há um tempo atrás, que se concluiu que o rio Amazonas é o maior do mundo, tá? Mas até pouco tempo havia certeza de que o rio Nilo, né, que é o rio que corta a África de sudeste a nordeste, era o maior rio do mundo. E isso faz com que o continente seja extremamente rico, tanto de riquezas materiais como de riqueza cultural. Tá? Então, pelo seu tamanho, a África também é um continente riquíssimo de recursos naturais. Ok? É por conta disso também que vai ser atacado, né, pelos europeus, vai ser colonizado.
por conta da população, do grande contingente populacional, também os escravizadores do século XVI, eles vão ao continente africano, que está próximo da Europa, né, sequestrar essas pessoas para escravizar, né, e é um grande contingente populacional, né, gente de várias culturas. E daí é que, a partir disso, né, como eu falei, do pior dos motivos é que as culturas africanas integram a construção do que é o Brasil, tá? A construção do Brasil e o que ele é atualmente, tá? Então, essa construção, ela vai se dar pela etnia, como eu falei lá no comecinho, segundo o último censo do IBGE, mais de 50% da população brasileira se diz negra ou parda, né, contando com a miscigenação. Isso as pessoas se dizem, né, se declaram, fora as pessoas que são e não se declaram. Então, nós temos um país abundantemente negro, de maioria negra, né? E isso vai impactar na nossa formação econômica, cultural, já falei, econômica principalmente. A gente tem que observar que este motivo pelo qual africanos foram sequestrados e trazidos para o Brasil, vocês sabem muito, não sei, eu trabalhei isso no primeiro ano, mas como nem todo mundo fez primeiro ano comigo aqui, vamos falar um pouco do que a gente chama de sequestro, tá? No continente africano, havia desde muito tempo, desde antes do século XVI, né, que é quando o Brasil começa a ser construído, conforme ele existe hoje, muito antes no continente africano havia a instituição da escravidão por guerra, tá? Então, os povos entravam em guerra e alguns escravizavam os derrotados. Então, não era um caso geral, né? Não acontecia no continente inteiro, mas na região com a qual a gente não, né? Os portugueses se depararam com esse contingente populacional que eles decidiram escravizar, nessa região era comum a escravidão por guerra. Então, um grupo, um reino ou uma tribo que vencia o seu inimigo tinha o direito de escravizá-los. Isso é uma instituição interna, uma lei interna que funcionava ali. Todos que iam para a guerra sabiam que se fossem derrotados e sobrevivessem, seriam provavelmente escravizados pelo vencedor. Tá? Então, isso entre eles era instituído, entre os povos africanos da região era instituído. Ocorre que alguns reis africanos da região norte da África, noroeste, que é onde os portugueses chegaram para negociar, e a princípio o comércio era de objetos, de mercadorias, né? Começaram a negociar os seus prisioneiros de guerra com os comerciantes brancos, a maioria portugueses nesse início do século XVI, tá? E o que estava acontecendo com Portugal nesse momento? Ela estava visitando entrepostos comerciais africanos, como eu falei com vocês, a África é um continente de infinitos recursos naturais, e os europeus tinham um olho muito grande nisso. Então, os portugueses negociavam com esses reinos africanos, noroeste da África, né, onde a África é banhada pelo Oceano Atlântico, negociavam objetos a princípio e se depararam com esse grande contingente de prisioneiros de guerra e começaram a fazer ofertas por essas pessoas. Os portugueses estavam colonizando a América, era o início da colonização das Américas, né? E existia, eles escravizavam os nativos americanos, os indígenas, mas surgiu essa possibilidade de trazer também, levar também esses prisioneiros de guerra africanos para a América, para servir de mão de obra, né? E começaram a fazer negócio com esses reinos africanos que tinham esses prisioneiros de guerra. O que você quer? Bom, temos 100 prisioneiros de guerra aqui, todos pessoas fortes, treinadas, né? Eram guerreiros, tá?
E o comerciante português, oh, quanto você quer nesse pessoal? Aí começou a se trocar mercadoria por aqueles prisioneiros de guerra. Tá? Esses prisioneiros de guerra eram levados para a América, tá? Para servir de mão de obra, compor aquela mão de obra, tá? Que já era nativa, que os indígenas vencidos na guerra também eram escravizados, e compor essa mão de obra com esses africanos, ex-prisioneiros de guerra. E é isso que eles começam a fazer. E, por pior dos males, isso dá muito certo. Isso dá muito certo. Os africanos transferidos para a América, eles têm muito menos capacidade de resistência ao chegarem, eles não conhecem o lugar, eles não conhecem a língua, eles ficam meio que perdidos uns com os outros, eles não têm uma união interna para resistir àquele processo. Então, isso é muito bom para os escravizadores, porque eles recebem uma mão de obra eficiente e sem muita capacidade de reação. Isso é muito bom para o comerciante, o grande lance é esse. O traficante de escravos, ele é o que mais ganha, tá? Então, esse próprio traficante, ele começa a criar a noção de que o nativo, o indígena, não é um bom escravo. Ah, o indígena foge, o indígena resiste. Claro, o indígena estava sendo escravizado na própria terra, então o indígena tinha muito mais condição de reação do que o africano, que era estrangeiro, que vinha sem conhecer, né? Que não sabia a língua, não conseguia se comunicar entre si. Entre si não, entre os escravizadores e tal. Então os traficantes vão vendo que aquilo, cara, aquilo é um negoção. E deixam, absolutamente deixam de considerar aquele contingente de prisioneiros de guerra como seres humanos, porque eles, para eles, são comerciantes. Então, aquilo é força de trabalho, é como se eles estivessem levando tratores de um lado para o outro, né? Se existisse trator na época. Então, para eles, virou um elemento, uma mercadoria como as outras, tá? Os impérios africanos começaram a ver também que aquilo era um grande negócio e começaram a vender, tentar conseguir cada vez mais elementos, pessoas para serem trocadas com os portugueses por mercadorias, ou seja, para serem vendidas para os portugueses. Isso virou um negócio para os reinos africanos também. Eles começaram os reinos mais fortes, mais poderosos, começaram a invadir aldeias, vilas de povos que falavam outra língua, de povos inimigos, né? Para simplesmente conseguir aquele contingente de pessoas que pudesse ser trocada por mercadoria com os portugueses, né? Então, o tráfico, ele é interno dentro da África e ele é externo, tá? Então, esse tráfico externo é que vai construir a história do Brasil. Okay? Então, essas pessoas já são tratadas como mercadoria, já são desumanizadas, no sentido de que eu preciso deixar de considerá-los humanos para que eu consiga fazer isso de uma maneira fria. Né? E foi isso que foi acontecendo, cada vez mais desumanizados. Né? Então, já chegavam no Brasil desumanizados, né? Que passavam por uma viagem de várias semanas dentro de uma caravela, no porão de uma caravela, atravessar o Oceano Atlântico, só chegavam aqui os muito fortes, a boa parte morria no caminho. Há relatos de que em algumas situações mais da metade dessas pessoas morriam no caminho, né? Então chegava e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, trabalho escravo, trabalho compulsório, sem remuneração, e funcionava no Brasil não mais como um sistema de derrota de guerra como era antes no continente africano. Funcionava no esquema mercadoria, no esquema comercial mercadológico, tá? Então eram consideradas peças de produção e assim utilizados na economia da colônia Brasil. Lembrando sempre que o Brasil era uma colônia de Portugal. Tá? Então era muito bom para os comerciantes portugueses, que a gente chama de traficantes quando é de seres humanos, esse comércio intercontinental de pessoas, de mão de obra, de trabalho. Tá?
Aí a gente vai ter no Brasil uma mão de obra essencialmente escrava africana. Quanto mais o negócio de escravizar fica bom financeiramente para os traficantes e bom para as fazendas brasileiras, que nessa época produziam basicamente cana-de-açúcar, mais a ampliação dessa mão de obra africana se dava, né? Não que os indígenas deixassem de ser escravizados. Os indígenas que eram apanhados, os indígenas que eram mais pacíficos em relação ao colonizador, eles eram escravizados. Os indígenas que se cristianizavam, que eram convertidos ao cristianismo, eram muito mais fáceis ainda de escravizar. Porque você invadia as vilas, não tinha uma resistência, eles já estavam dentro da cultura, da religião do colonizador, e eles eram muito protegidos pelos padres jesuítas. Eu acho que vocês já passaram um pouco por essa história também. Não que os padres jesuítas, enfim, né, eram colonizadores também. Eles trabalhavam com a conversão desses indígenas ao cristianismo. Então, vai ter a questão também da aculturação. Mas, né, se era contrário à escravização. Mas mesmo assim, quando os soldados portugueses ou comerciantes portugueses entravam em vilas indígenas, eles capturavam, matavam, capturavam e escravizavam também. Então a escravidão de africanos não extinguiu, não acabou com a escravidão de indígenas, mas se tornou a principal mão de obra no Brasil. E o que falar tem essa questão técnica, né, do que é a escravização, de como ela se dá, de onde vêm essas pessoas que são escravizadas, e tem a situação econômica, né? O que a gente vai ver? Que foram esses escravizados, né, principalmente africanos, que vão construir a riqueza desse Brasil colonial. Tá? A princípio, nos engenhos de cana-de-açúcar, esses escravos vão plantar, vão colher, vão trabalhar dia e noite, né? Vão transformar a cana em caldo, depois em açúcar, e depois vão carregar os navios, vão exportar. Esses navios vão levar esse açúcar para Portugal, e é um produto super valorizado. O açúcar, vocês já devem ter ouvido também essa história, era dado até como presente de casamento, era um produto super procurado, tá? Custava muito caro, então dava muito lucro, tanto para o produtor colonizador, né, da terra brasileira que produzia com a mão de obra escrava, tanto para o comerciante que levava e vendia, quanto para a coroa portuguesa que recebia impostos dessa manobra comercial toda, tá? Então a gente tem um sistema de produção funcionando sobre o trabalho escravo, tá? Então esses escravos, depois vem o período da mineração, né, quando se descobre ouro na região de Minas Gerais. Quem que vai trabalhar garimpando são os escravos, não? Claramente, a mão de obra, né, dentro do Brasil colonial do século XVI ao século XIX é a mão de obra escrava. Os colonizadores não viviam, não conseguiam viver sem aqueles escravos. Tão habituados eles estavam àquela coisificação do ser humano. Para eles já era uma coisa normal, 300 anos, né? Vocês imaginem como isso se tornou natural aos olhos dos escravizadores, né? E essa riqueza toda do Brasil colonial, tanto em cana-de-açúcar, quanto em ouro, quanto nas outras riquezas, né, naturais que o Brasil colônia produzia, que Portugal se apropriava, tá? Essa riqueza foi produzida por mão de obra escrava. Então, se a gente pode contabilizar heranças, né, a vinda desses africanos para cá é completamente, para nós hoje, completamente absurda, né? Para eles se naturalizou. Então trouxe muita coisa, trouxe elementos culturais imprescindíveis na nossa cultura, na nossa vivência, né? Então, língua, religião, costume, alimentação, isso vem tudo junto com esses africanos escravizados, né? Então, vem com eles toda uma condição, uma visão de mundo. Porque apesar dos escravizadores não considerarem assim, eles são pessoas, eles têm cultura, eles trazem junto. Além disso, que é importantíssimo, a gente tem a riqueza do Brasil colonial construída por essas pessoas.
tá? Então, essa riqueza, né, que fez com que Portugal enriquecesse, essa riqueza que fez com que a colônia Brasil passasse a existir como um organismo, né, uma sociedade, algo funcionando, tá? Essa riqueza foi produzida pelos escravos, pelos escravizados, ok? Então, eu diria que é o maior dos legados. Embora tenha sido pelo pior dos motivos, a gente pode considerar que o maior dos legados na construção do Brasil é esse legado do trabalho, da mão de obra africana e indígena, né? No caso Brasil, muito mais africano do que indígena, pelos motivos que a gente viu, com uma grande herança, tá? Que esses povos deixaram na construção do país, ok? Então isso tem que ser muito valorizado. Isso é pouco falado, porque no sistema colonial, né, os colonos, os brancos tomavam posse dos meios de produção, das terras, das florestas, de tudo, e os não brancos trabalhavam e construíam a riqueza. Só que a riqueza construída ficava na mão dos brancos, e os não brancos continuavam na condição de escravizados, tá bom? Mas se há riqueza, só há por conta dessa população imensa escravizada que houve no Brasil do século XVI ao século XIX, tá? A gente vai falar mais sobre isso, essa é só a introdução, tá? É só o comecinho da história, tá? A gente vai prosseguir com o elemento África, tá? O elemento africano nessa construção de Brasil, e a gente entra em história do Brasil a partir de agora, tá bom? Obrigada pela atenção. A gente vai se ver mais um pouquinho. Tomara que se veja presencialmente, né? Porque aí a gente ainda eu posso responder perguntas, tirar dúvidas, mas a princípio eu vou tentar continuar com essas palavrinhas aqui para explicar do que a gente está falando. Beleza? Um abraço, gente. Tchau.